Então vamos lá, galerinha do segundo. Vamos falar aí sobre a nossa atividade. Né? Essa semana aí nós trabalhamos com a nossa atividade de inglês. Né? Passei para vocês na semana passada e já tem uma novidade, por livre e espancada pressão. Eu fui obrigado a colocar atividades da apostila, né? Não que eu fiquei muito feliz com isso, né? Mas, né? Quem pode manda, quem não pode faz o que os outros mandam, né? Então, vamos seguir com isso em frente. Então, eu passei para vocês, né, a atividade. Essa atividade, na verdade, é dividida em 3 partes, porque tem alguns exercícios meus, tem exercícios da apostila e também tem o quadro de revisão sobre morfologia, né, que a gente viu um pouquinho aí, né? Na verdade, nosso segundo ano está sendo um segundo ano de revisões, né? Querendo ou não, bastante coisa do ano passado também é utilizada esse ano. Lembrando também vocês que não podemos esquecer, tá? Que estamos trabalhando com a parte do centro de mídias, então vocês precisam estar participando lá das aulas do centro de mídias, fazendo as tarefas, até porque a parte agora dos exercícios vai cair um pouco nas aulas do centro de mídia, então facilita bastante para nós todo o processo de acompanhar as aulas. Tentarei, não é promessa, mas tentarei estar combinando os exercícios do centro de mídias com os exercícios que foram passar nas atividades. Esse exercício que eu passei por último, na verdade, eu tinha lá uma aula que eles iriam dar na semana passada no centro de mídias e chegou na última hora eles mudaram tudo. Então eu fiquei muito feliz porque já tinha passado a atividade para vocês e não dava mais como alterar isso, né? Mas, episódios à parte, vamos seguir aí com as nossas aulas, tá? Mas tentarei, como falei para vocês, fazer um combinado dos exercícios do centro de mídias com os exercícios que vocês forem fazer para mim, certo? Bom, então, falando das atividades, vamos lá começar a correção da nossa atividade. Então, vamos lá. Então, eu comecei a nossa atividade, gente, com um texto, né? Na verdade, esse texto puxa um pouco aí das atividades que nós vimos, que vamos ver lá no centro de mídias, porque fala sobre poluição do ar, né? Então, já que a gente tem muito destaque aí no nosso querido coronga, né, que é o Covid-19, que é um vírus transmitido pelo ar, então também foi destacado alguns outros problemas criados através de doenças relacionadas a doenças do ar. Inclusive, né, alguns de nós passam por isso constantemente, inclusive eu. Então, aí o que eu pedi nessa atividade, tá? Então, primeira coisa que eu pedi para vocês foi para colocar esse texto, tá, que nós vimos anteriormente, no passado. Então você ia dar uma analisada no texto e você ia jogar esse texto para o passado. Então, exercitando um pouquinho aí a nossa parte de passado em inglês. Como é que ficou o texto, então? Na verdade, assim, tivemos poucas coisas que realmente foram modificadas no texto, tá? Como vocês podem ver aí, nós temos o verbo to be, né? Que antes era o are, que ele ficou were. Então, porque aqui nós temos um tempo contínuo, tá? Então, antes nós tínhamos nós estamos vivendo, e aqui no passado nós estávamos vivendo, tá? We were living. Segundo verbo que muda, tá? É o verbo have, que estava fazendo um present
perfect aqui com o verbo been, tá? Então ficou there had been, tá? Então o ar tinha sido, tá? Então mudou aqui o nosso verbo de have para have. Temos um verbo have também simples, né? Que não estava fazendo nenhum tempo especial, mas que também vai para o passado. O verbo to be are, tá? Que estava there are, fica there were. Então, em vez de existem, existiam. O verbo can, tá? Verbo modal can, tá? Colocamos no passado, então vai de can para could, então fica could be, em vez de can be. Aí o verbo become, fica became, passado dele. E aqui o verbo to be are, tá? Are needed, vai ficar were needed. Tá? E com isso, tá? Fechamos aí o nosso passado, tá? Nesse exercício para colocar o texto no passado. Basicamente, poucas coisas para se mudar, mas tem que ter sempre atenção em localizar os verbos da frase. Ok? Então, sempre fazer aquele processo que eu falei. Faça a divisão no sujeito, faça a divisão por pontuação, tá? Para ir montando a estrutura e colocando o seu texto no passado. Então, a gente tem várias diquinhas que a gente já trabalhou. Tudo bem? Muito bem. Segundo exercício. Esse exercício também deu trabalho. O pessoal também rachou a cabeça em cima desse exercício. Destaque 5 palavras que são feitas utilizando sufixo. Ou seja, você vai pegar 5 palavras aí do texto que no original elas seriam uma coisa e com sufixo elas modificam. No caso, como a gente viu, o sufixo vai modificar o grupo de palavras a qual ela pertence. E aí as palavras que nós temos destacado. Então, mankind, tá? Então nós temos a palavra man, quer dizer homem, e mankind, humanidade, tá? O verity, tá? Que o very é de various, né? Vários. E o verity, esse t, transforma o vários em variedade. Então, muda a classe de palavra, tá? Planing, então você tem aqui o verbo plain, ok? E aí nós acrescentamos esse ing aqui e mudamos a palavra, o verbo planejar para a palavra planejamento, tá? Para o substantivo planejamento. E daqui a pouco a gente já discute a respeito deste ing aqui no próximo exercício. Conditions, tá? Que no caso a gente tem o radical, seria a base do verbo condicional, e a gente coloca o conditions e vira condições. E o population, que você tem o popular e acrescenta esse tian e vai virar população. Então muda de popular para população. Então nós vemos aí que os sufixos eles fazem sim uma transformação de palavras e a gente muda ela ou a classe gramatical da palavra ou até mesmo o significado geral que essa palavra tinha no original, tá? Então, anotem aí direitinho as 5 palavras que nós encontramos aí. Muito bem. A terceira questão estava falando aí que nós temos a palavra living e a palavra planning.
e eu pergunto se elas usam a mesma regra de sufixo, tá? E peço para você justificar, né? Se sim, se não, né? Por quê? Muito bem. Então, nós temos aí a palavra não, certo? A resposta, aliás, é não, porque a palavra living nós temos como verbo live conjugado no tempo contínuo, tá? Dependente de ser presente contínuo ou passado contínuo, então nós temos lá, nós estamos vivendo, nós estávamos vivendo. Então esse living, certo, vai ser um tempo contínuo. Já a palavra planning, este ing da palavra planning usa o sufixo ing para transformar o plan em substantivo. Então ele vai deixar de ser um verbo e vai se transformar no substantivo planejamento. Aí vem aquela grande pergunta. Professor, como é que eu vou saber, pelo amor de Deus? O ing era só para usar lá no tempo contínuo, agora ele me aparece para ser substantivo. Pelo amor de Deus, como é que eu vou saber se ele vai ser verbo no tempo contínuo ou se ele vai ser substantivo? O que eu posso adiantar para vocês para já tranquilizar? O ing, nós vimos lá anteriormente, oitavo ano, nono ano, que a gente utiliza para transformar o verbo no tempo contínuo, ok? E isso continua. Até mesmo a própria palavra planning, tá? Eu poderia utilizar we are planning, nós estamos planejando, tá? O que você precisa tomar cuidado em relação a essas palavras? É o contexto dessas palavras, tá? Então, se você tem na sua frase o we are planning, então quer dizer que você tem um verbo to be seguido de um verbo com ing. Então, aquela palavra com ing é um verbo, tá? Agora, no caso do planning, você tem uma palavra que ela está fora da estrutura sujeito-verbo, então ela deixa de ser um verbo, ok? E aí a gente aplica este ing como o substantivo. Então tem que tomar bastante cuidado, e isso eu vou conversar com vocês na semana que vem, que os sufixos, eles acabam confundindo bastante, não é só o caso do ing, e nós temos que observar muito bem a posição da palavra no texto, para saber se a gente está lidando ali com um verbo ou se está lidando com um substantivo, né, que tem um sufixo igual que você utilizaria no seu verbo. Tá? Vai deixar a gente louco a princípio? Um pouco, tá? Então, não se preocupem com isso, porque a gente vai trabalhar em cima disso, pessoal. Não vai ser simplesmente solto. Mesmo que nas próximas aulas do Centro de Mídias eles resolvam focar em alguma outra coisa, eu ainda pretendo trabalhar em cima dessa parte de estrutura de palavras, de morfologia, de palavras similares, tá? Que aí a gente vai ter o caso de palavras homônimas. Tem o mesmo som, tem a mesma grafia, só que elas têm significados completamente diferentes. Então a gente tem que saber aplicar essas palavras quando vai para um caso, quando vai para o outro. Tá? Tudo isso dentro da nossa parte de revisão de morfologia. Então não entre em pânico, tudo bem? Okay? A gente vai trabalhar muito bem isso. Seja apenas só nos meus exercícios, seja nas minhas explicações gerais lá no quadrinho e nas lives, eu vou focar em cima disso. E aí, quaisquer coisas que forem passadas lá no centro de mídias fora deste assunto, né, a gente trabalha durante correções, durante a nossa semana sem atividades. Ok? Então, respirem fundo e relaxem. Muito bem.
Aí nós entramos com as atividades da apostila, por livre espancada à vontade, né? Então você tem aí a atividade número 4, lá da página 227. Na verdade, ela pega o texto da página 226 para serem trabalhadas. E aí nós temos algumas perguntas nas quais você pode trabalhar a prática de redação. Tá? Por quê? Todas essas perguntas elas vão, de certa forma, pedir a sua opinião, pedir que você dê suas respostas pessoais. Então você tem aí a pergunta número 1, na sua opinião, ou seja, já começa aí, na sua opinião, qual é o mais agressivo e mais perigoso poluente do ar? Então, o que você acha que é a coisa que mais polui, né? Qual que é o principal poluente do ar na sua cidade? Por quê? Isso pelo menos é uma resposta que vocês vão ter uma resposta em comum. Mas o que vocês acham que aqui em Mariporã é o que mais polui na nossa cidade? Apesar da gente ter, especialmente, né, para nós que moramos aqui na região da Serra, uma qualidade de ar excepcional, né? Nós sabemos que quando nós vamos para Mariporã, ou até pior, quando vai para São Paulo, né, quando volta, o pulmão está castigado. 3. O que você conhece de ações que a sua cidade realiza para minimizar este problema? Esta pergunta, prefiro até nem comentar muito, né? Mas vamos ver o que a gente vê de respostas. E a quarta, o que pode ser feito pelas pessoas para reduzir a poluição do ar, certo? Então, como eu falei para vocês, todas as respostas aqui são respostas pessoais, tá? Então, são respostas para que você possa praticar a sua redação em inglês, certo? Muito bem. A atividade 5. A atividade 5, ela vai pedir que você responda essas perguntas utilizando estruturas em superlativo. Então, o que é esse superlativo, pessoal? Só refrescando. Em português, quando a gente fala de superlativo, nós estamos falando de quando você coloca aí um adjetivo com algo extremamente forte, né? Então, em vez de falar perigoso, eu falo perigosíssimo, né? Em vez de falar chato, é chatíssimo, né? E aí nós temos essa estrutura dentro do inglês também, tá? No inglês, como nós vamos ver, você pode fazer isso de duas formas, tá? Ou utilizando o sufixo est, que transforma um adjetivo em um superlativo, ou usando a palavra must, que também, para a nossa tradução em português, dá o sentido de superlativo. Todas essas perguntas que nós temos aí também são perguntas de prática de redação, tá? Não tem uma resposta certa para elas, mas que a gente vai poder estar conversando a respeito, tirando algumas dúvidas em relação a ela. Então, só comentando a respeito das perguntas. Então, a primeira, você conhece alguém que tenha problemas de saúde causado pela poluição do ar? Segunda pergunta, o que é particularmente mais perigoso para a saúde humana? Aí tem uma outra parte, né, para você completar lá. A terceira pergunta, o que você conhece sobre fatores de risco para a saúde humana? Então, também uma resposta pessoal que você vai dar. E aí, no caso, você completaria, né, sobre os fatores de risco para a saúde humana. A outra pergunta é: qual é a relação entre a concentração de pessoas e a poluição do ar? Então, também uma
resposta pessoal. É claro que você pode consultar, por exemplo, o texto na página 226 dá algumas informações a respeito disso, mas a resposta é uma resposta pessoal, tá? Que inclusive você vai completar lá, né, que a concentração de pessoas é uma das causas em relação à poluição do ar. Como sugestão, aí, né, quais que foram as respostas que eu daria, que eu sugeri para vocês, das duas primeiras perguntas. Então eu coloquei ali, we need control the air pollution to have a healthiest environment. Tá? Então, né, nós precisamos controlar a poluição para ter um ambiente mais saudável. Tá? Não coloquei sobre ninguém, né, que eu conheço com problemas de saúde, mas só para vocês entenderem. No caso, o healthiest, tá, está aqui no superlativo, tá, que seria o saudabilíssimo, não sei nem se existe essa palavra, né, mas o mais saudável. Então, é um adjetivo que está no nível mais forte, mais alto de todos. Isso é uma forma de você montar aí o seu superlativo, colocando esse S no final do adjetivo. Tá? Uma outra forma, porque não são todos os adjetivos que recebem este S, é colocar o must. Tá? Então, the most dangerous. Tá? O must também é uma forma de se montar o superlativo dentro de uma frase, e aí que você vai estar utilizando para montar. Então, no caso, eu coloquei aqui, né, que o dióxido de enxofre é perigosíssimo para a saúde humana. Então, nesse caso, o perigosíssimo, dangerous, eu não consigo colocar a partícula est, tá? Porque já existe uma partícula os para montar o perigoso. Então, para fazer o perigosíssimo, aí nesse caso, eu coloco o must junto com o dangerous, ok? Também, como eu falei para vocês, é parte de partícula, parte de sufixo, então existem sufixos que dá para encaixar nas palavras, existem outros sufixos que não tem como encaixar, então por isso que a gente usa o recurso do must. E aí a gente vai vendo com calma aí nas próximas aulas como é que funcionam esses sufixos, tá? E como é que você vai aplicar nesse caso para cada um deles, ok? Bom, no geral, eu recebi já essa atividade de muitas pessoas que responderam direitinho, tá? Responderam as perguntas direitinho. A maioria não utilizou os superlativos. No geral, pessoal, não se preocupem, não é um problema extremo, até porque eu prefiro que a gente volte a trabalhar com um exercício como esse depois que a gente conversar sobre sufixos e especialmente sobre sufixos de superlativo. Tá? Então, se for o caso, nós voltamos depois num exercício desse tipo para se montar frases usando o superlativo, tá? Mas numa outra situação, numa outra condição. Tudo bem? Muito bem. Então, voltamos aqui. Estamos de volta. Ótimo. Muito bem. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Aproveitem o espaço de vocês. Alguma dúvida que ficou dos meus exercícios, dos exercícios da apostila, fiquem à vontade aí, tá aberto. Mylon, tranquilo. Maria, tranquila. Ótimo, pessoal. Muito bem. Tá?
Como eu falei, os exercícios da apostila, né? A gente vai estar trabalhando e com calma a gente vai desenvolvendo, tá? Sim, Débora, fique tranquila que eu vou postar essa live, tá? E só compilar ela daqui a pouquinho, já posto para vocês poderem assistir de novo, jogo o link lá no grupo de vocês. Inclusive, montei um canal no YouTube com as nossas aulas e aulas de outros anos, então se vocês também quiserem acompanhar, tem coisas de outros anos para dar uma olhada, para dar uma revisada, lives de outros anos, né, para vocês poderem estar acompanhando e tirando dúvidas, né, qualquer coisa que vocês perguntarem, podem ver também, né, nesse canalzinho que estou montando no YouTube. Modestinho, mas funciona, tá bom? Muito bem. Então, ok, pessoal. Estamos tranquilos aí. Vou encerrar a nossa live de hoje, tá? Obrigado aí pela presença, né? Bastante gente, eu fico muito feliz quando aparece a galera aí toda para assistir a live. Como eu falei, na semana que vem volto a postar uma atividade, tá? Essa atividade vai continuar dentro do nosso assunto de morfologia, agrupando tudo que a gente está vendo, né? Cognatos, palavras similares, a própria estruturação de palavras. E nós, na semana que vem, começamos a abordar essa parte de morfologia, vendo. Eu só não sei exatamente se eu vou começar com vocês por prefixos ou sufixos, mas a gente vai ver todas as partes aí de morfologia para refrescar, até porque precisa bastante, né, do que a gente teve do desgaste do ano passado. A partir da semana que vem nós voltamos com aulas presenciais, tá? Então eu vou ver direitinho como eu vou estruturar a parte das nossas lives. Tá? Provavelmente eu vou tentar manter o mesmo horário e manter o mesmo esquema, fazendo a live com as duas salas juntas, porque é mais fácil e até porque as minhas duas primeiras aulas do segundo A são as duas primeiras e eu quero ver quem vai acordar às 7 horas da manhã para assistir live minha, né? Então, vamos ver essas lives aí provavelmente no mesmo horário, tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que em breve a gente possa estar se vendo. E né, qualquer dúvida, tanto das atividades como até mesmo da própria matéria sobre morfologia, podem me mandar perguntas. Não tenham medo, não fiquem acanhados. Vocês sabem, né? Muitas salas, muitas respostas. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Ok? Muito bem. Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença. Se cuidem, tá? Nada de abusar e se arriscar com o corona. E logo, logo a gente se vê. Fiquem bem e um grande beijo, um grande abraço. Bye, bye.